Irmãos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Leremos a partir do verso 18 até o 27. Nossa meditação será do 18 ao 26. Davi está se reconciliando com Deus. Davi pecou. Davi deixou seu coração enganá-lo. Davi achou que ele próprio poderia viver sem Deus, numa certa medida. Mas Davi tinha um coração adorador. Davi era um homem sensível a Deus. Todo o capítulo de número 21, a partir do verso de número 7, ele gira em torno desta palavra do verso 7, que tudo que Davi havia feito desagradou a Deus. Então lá no verso de número 18, Davi se reconcilia com Deus. Davi busca uma reconciliação. Irmãos, eu acho que esse é um ponto de partida muito importante para nós esta noite. Um coração que ama a Deus não suporta viver longe de Deus. É por isso que nos angustiamos tanto. Às vezes fazemos de conta que não, mas nos angustiamos tanto quando estamos longe do Senhor. E quando Davi se reconcilia com Deus, o que podemos perceber é que o coração adorador de Davi está sendo conduzido nessa relação. Então hoje nós vamos olhar para esse texto e fazer uma avaliação do coração adorador de Davi e obviamente o nosso. Eu acredito que a ideia de reconciliar-se com Deus não é uma ideia muito distante de nós. Não é uma coisa muito incomum ou uma necessidade incomum. Irmãos, eu acredito que essa seja uma das verdadeiras necessidades, talvez vivamos todos os dias isto. A necessidade de enxergar nosso caminho e de voltar para Deus. Então eu quero já, antes da leitura, prepará-lo para fazer a leitura já olhando estas coisas. Leitura que diz assim, verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, o vidente, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Se você ler Samuel, o Araúna, mesma pessoa. Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saiu da eira, se inclinou perante Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor
ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu a ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha. Vamos meditar sobre o nosso coração. Vamos ler a respeito de Davi, este homem adorador. E talvez você possa dizer para Deus assim: eis-me aqui. Talvez essa seja a frase que se deva dizer agora: eis-me aqui. Talvez você deva dizer para Deus: eu preciso te ouvir, eu preciso te servir. Nós estamos juntos há algum tempo lendo textos em crônicas e a gente tem visto uma temática, a ideia de tornar a nação de Israel uma nação de adoradores, um projeto doxológico, e Davi era o líder, era o homem escolhido por Deus para fazer as coisas acontecerem. Era por meio de Davi que Deus estava conduzindo aquele povo. Foi por meio de Davi que Deus levou a arca da aliança. Ou seja, Deus estava trabalhando as coisas através de Davi, mas de repente o coração de Davi mudou. Nós vimos isso há 2 semanas atrás, lá nos versos de número 1 a 6. Irmãos, a nossa relação com Deus, ela é basicamente uma relação de doxologia, de adoração. Eu sei que às vezes a gente transforma a nossa relação com Deus como uma relação ética. Parece que a nossa função como cristãos é melhorarmos a ética ou a moral. É lógico que isso está implícito. Mas nós nos relacionamos com Deus não só a partir da ética. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu tenho insistido em dizer que não existe ação neutra. Nós fomos criados para a glória de Deus. E daí então vem uma pergunta muito simples. As coisas que eu faço, se não são neutras, e eu sei que o que eu faço não está adorando a Deus, está fazendo o quê? Não podeis amar a 2 senhores. Não podeis amar a 2 senhores. Porque se você diz que ama a Deus, mas em algum momento está fazendo coisas que não glorificam a Deus, é outro Senhor que está controlando a sua vida. Ponto. Pode você gostar ou não. A verdade é esta. Porque ou amamos a Deus, ou não o amamos. Não tem meio termo. Davi sabia disso. Quando lhe caiu a ficha, olha o que ele diz no verso de número 8. Disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Davi sabia que não dava para viver daquele jeito. Porque Davi sabia que aquilo não era neutro mais. E ele sabia que não havia honrado a Deus. O escritor do livro das Crônicas faz uma observação. Verso 7. Tudo isto desagradou a Deus. Essa percepção do que desagrada a Deus tem a ver com maturidade cristã, sim. Mas eu acredito que você não precisa ser o crente mais maduro para saber que algumas coisas não agradam a Deus. E para perceber que é hora urgente de se reconciliar. Não há justificativas para Davi. Não há explicações. Ele não busca essas explicações. Ele não busca justificar-se. Ele assume. Muito pequei. Olha só no verso de número 8. Peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente.
Irmãos, é a partir deste sentimento que nós vamos fazer um cardiograma do coração doxológico de Davi. Uma leitura do coração doxológico de Davi. Nós vamos ver nesse processo de reconciliação, que é o texto que nós lemos, como o coração de Davi buscou a Deus, de que forma ele buscou a Deus, o que estava implícito por detrás. Eu já preguei nesse texto, eu estava vendo meus rascunhos, porque há 2 semanas atrás uma pessoa falou assim: você já pregou nesse texto? No texto do 21, 1 a 6. Eu falei assim: será mesmo? Aí eu fui pesquisar. Não tinha pregado do 21, 1 a 6 ainda, mas nesse eu já preguei. Então você que está contabilizando aí, já preguei, eu assumo. Só que da outra vez que eu preguei, estava lendo o texto, fiquei com vontade de pregar de novo aquele mesmo sermão, do jeito que estava escrito. Mas lá a gente viu assim, olhou mais para Deus. Para quem gosta de pesquisar, lá no site da igreja, foi, eu acho que em agosto ou outubro de 2012. Faz tempo, hein? Bom, daquela vez nós olhamos mais para Deus e nós falamos assim: como dar o melhor para Deus, o valor, que tipo de valor faz com que eu dê o melhor para Deus? E aí, aquele lá já foi. Hoje nós vamos olhar para o coração de Davi, nós vamos mudar um pouco o foco. Em lugar de olhar para Deus e como Davi valorizou a Deus, vamos olhar para o que está acontecendo no coração de Davi. Vamos fazer esse exercício rapidamente antes que o tempo passe. Veja só o verso de número 18. Então disse Davi a Deus, então o anjo do Senhor, eu estou lendo o 8. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. E o verso de número 19 diz: subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Meus irmãos, Davi já havia se arrependido. Davi já havia dito para Deus: muito pequei. Davi já tinha visto a mão de Deus pesar. No verso de número 14, então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 pessoas, 70.000 homens. Deus já havia pesado a mão contra o pecado de Davi, irmãos. Depois você lê o texto. Davi já tinha se arrependido, já tinha sofrido um preço, e Deus ainda chega para Davi e fala: vai lá e oferece o holocausto para mim. Meus irmãos, eu acredito que um coração adorador, como o de Davi, ele caminha para além do arrependimento. Ele caminha para uma experiência com Deus, que passa essa experiência que a gente já está tão acostumado de pedir perdão. Não, pedir perdão não é errado, hein? Por favor. É necessário. Mas, irmãos, nós precisamos ir além disto. Porque às vezes nós nos tornamos muito acomodados com a ideia de que vamos pedir perdão, Deus vai nos perdoar e todas as coisas estão certas. E quem sabe Deus até pode pesar a mão, e aí melhor ainda, entre aspas, porque, digamos, parece que eu paguei o que devia. Numa relação com Deus, nós nunca podemos nos acomodar. Porque o grande objetivo de Deus não é só fazer você se arrepender dos seus pecados. O grande objetivo de Deus é moldar o seu coração. É fazer o seu coração ir além. Então quero olhar com você para esse texto e perceber o seguinte. Veja a ênfase. Primeiro, quem dá a ordem a Gade é Deus. Deus está no comando dessas ações. A reconciliação não é algo que parte apenas agora de Davi.
não é algo que Davi pode dar, que o faz reconciliado com Deus. É Deus quem tem um caminho, e o caminho que Deus propõe a Davi vai para além da experiência do arrependimento. Deus quer um relacionamento de proximidade, um relacionamento doxológico. O que Deus está restaurando em Davi não é só a ética de um homem que sabe o que é certo e o que é errado. Deus está restabelecendo uma vida de adoração. Não sei se você consegue perceber isso. Davi está voltando para o culto. Davi está voltando a ter alegria no culto. Irmãos, nós hoje estamos num tipo de cristianismo, como a gente se perdoa fácil, e a gente se limita à primeira experiência do arrependimento e do perdão, parece que então está tudo certo, eu faço isso lá em casa. Davi não. Davi precisa ir à presença de Deus, e é Deus quem está comandando esse processo. E o texto diz que Davi é obediente. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Irmãos, sem dúvida alguma, Deus valoriza o arrependimento de Davi, como valoriza o seu. Deus valoriza o nosso quebrantamento. Mas a nossa vida com Deus não é só isso. Ela tem que ser ativa. A nossa vida com Deus tem que ser uma busca ativa. Não basta ouvir o sermão e dizer que bom, entendi tudo. A resposta tem que ser ativa. Tem que ser a resposta de Deus, ou a resposta que Deus busca. É segundo a palavra de Deus que essa experiência tem que ser construída. O coração do homem de Deus, responsável para ser o líder doxológico de uma nação, foi conduzido para além do arrependimento. O que faz a diferença, o que torna você um crente ainda melhor. Eu não sei se eu posso definir um crente ainda melhor, mas vou definir como ser um crente cuja vida ainda mais agrade a Deus, é quando você toma a decisão de dar um passo a mais. Deus sempre nos chama a esse passo a mais, em muitas coisas. Quantas vezes você se sentiu chamado por Deus para um novo ministério, para servir a Deus? Quantas vezes você se sentiu chamado por Deus para contribuir mais? Quantas vezes você se sentiu chamado por Deus para abençoar mais a vida de alguém, a vida da sua família, a sua própria vida? Mais leitura da palavra, mais oração. Mas quantas vezes, mesmo sendo chamado, você decidiu ficar aquém? Supostamente confortável porque Deus fala com você, supostamente confortável porque Deus perdoa, supostamente confortável porque talvez pareça tudo certo. Será que está certo? Um servo arrependido deixar um projeto de vida de adoração, em que faz com que ele entregue tudo o que tem, como nós veremos no texto, entregue o melhor? Pergunte a si mesmo, sem medo, diante de Deus, se você tem conseguido andar para além do arrependimento, gente. Fale com Deus sobre isso. Quantos passos depois da experiência comum com Cristo, você cresceu? Quanto a sua fé amadureceu? Pior, quanto você regrediu? Fala com Deus. Quantos passos para trás? Quanto sentimento negativo ou quanto do primeiro amor foi deixado, como diz o texto de Apocalipse?
Com quem você é mais parecido hoje? Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Você hoje é mais parecido com Jesus do que já foi um dia, talvez? Você hoje é um crente onde a vida pode espelhar mais o seu Deus e o seu amor por Deus do que já espelhou um dia? É disso que Deus está tratando com Davi. Deus não quer deixar Davi simplesmente um rei arrependido. Deus quer este homem liderando um povo para a glória do Senhor. Um coração adorador não se revolta contra Deus. Davi podia... Olha só o verso 17. No verso 17, Davi fica lamentando. Eu acredito que faz parte do arrependimento de Davi esse verso. Não sou eu que disse que se contasse o povo, não fui eu que fiz a besteira, Senhor. Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém este povo, estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. Eu não sei se o Jessé era vivo nessa hora, mas se eu fosse o Jessé, eu falaria, contra a minha não. Seja contra mim, contra a casa de meu pai, não para castigo do povo. Mas mesmo assim, mesmo achando a mão de Deus dura demais, Davi subiu, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Porque quando a gente quer ir para além da experiência comum com Cristo, é preciso ter força, é preciso ter fibra espiritual, fé robusta, é preciso caminhar mais, é preciso ir além, é preciso ter coragem, é preciso ter coragem, é preciso deixar as amarras de comodismo, é preciso enfrentar com coragem a vida e a relação com Deus. Davi subiu, segundo a palavra do Senhor. Mas vamos adiante. Eu disse que já preguei nesse texto para falar do valor de Deus. Mas hoje, olhando para esse texto e olhando para o coração de Davi, vamos tentar entender algumas coisas. Há uma história aqui contada do verso 20 até o verso de número 24, e essa história contada, primeiro fala a parte de Ornã, e depois a de Davi. E a ideia desse trecho é fazer essa comparação. Ornã vai e oferece tudo, mas Davi não aceita. Essa é a ideia geral desse texto. Irmãos, quando Ornã olha e vê o anjo vingador, o anjo do Senhor que destruiu 70 vidas, e descobriu que o anjo estava parado na terra dele, né? O Ornã, olha só, virando-se Ornã, viu o anjo. Então os 4 filhos de Ornã, sabendo que já tinham morrido 70 mil, eles não quiseram fazer parte da estatística. Os 4 filhos correram. Eu falei, mas que filhos corajosos esses de Ornã. Mas gente, o anjo do Senhor já tinha ceifado 70 mil vidas. Se eu estivesse lá também corria. Há uma relação entre esse anjo e a presença de Davi, e Ornã entendeu isto. Aí Ornã vira e vê Davi, e quando ele vê Davi, Ornã, um súdito, eu imagino, sabia que aquela relação, aquela briga era de Davi. E então Ornã fala, faz com a minha terra o que o senhor quiser, dá um jeito nesse anjo. Quando Davi vinha chegando, Ornã, este olhou, verso 21, e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Ele reconhece o governo de Davi, e ele vai buscar talvez a ajuda do Senhor, mas vai através de Davi. Davi pede, dá-me este lugar a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo devido valor.
Então Davi talvez ainda não tivesse toda a certeza, como os filhos de Ornã, se Deus já havia mesmo cessado a praga. 70.000 homens já haviam caído. E Ornã entendeu o problema, e Ornã faz uma oferta generosa. Tome, ó rei, meu senhor, para si, faça dela o que bem lhe parecer. Ornã se inclinou diante de Davi. Ornã ofereceu tudo para o rei. Ornã sabe que Davi é o homem que vai poder fazer algo. Davi também sabe disso. Mas Davi diz para Ornã: não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Irmãos, essa era uma questão de uma relação pessoal. Eu diria que o coração adorador de Davi buscava agora com Deus um relacionamento mais pessoal. Como é que eu coloquei aqui? Um relacionamento pessoal mais profundo com Deus. Davi sabia que Deus o amava. Davi sabia que Deus era próspero em perdoar. O salmo que nós lemos fala de um Deus cujas misericórdias são grandiosas. Salmo 145. Que exalta um dos poderes de Deus, que é a sua benignidade, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. É um salmo de quem? Davi. Davi sabe que Deus o ama. Davi sabe que a confissão é algo importante. Salmo 32 diz: confessei-te o meu pecado. Davi sabe que Deus perdoa a experiência da confissão. Mas irmãos, Davi precisa de um relacionamento de retorno mais profundo. Talvez Davi tenha entendido que em algum momento ele tenha deixado esse bom relacionamento com Deus, quando ele valorizou mais a sua palavra. Olha só que interessante, Davi era o rei. Davi tinha privilégios de rei. E no momento em que ele precisava valer a sua autoridade de rei, no verso de número 4, ele fez prevalecer a sua autoridade. Porque no verso de número 4, quando Joabe falou: rei, não faz isso, a palavra do rei prevaleceu. Ele tinha privilégios de rei. Quando Ornã oferece, Ornã está oferecendo algo que era um privilégio de Davi, ser servido pelos seus súditos. E se Ornã está dando, gente, aquilo parecia passaria a pertencer a Davi. E Ornã chegou e falou assim: pode fazer o que o Senhor quiser. Mas nesta hora, Davi sabia que o que tinha que prevalecer não era mais a sua palavra, a sua autoridade. Davi precisava de um relacionamento com Deus. Não se trata de orgulho da parte de Davi. Sabemos que ele está agora disposto a agradar a Deus. Se no verso 7 é dito que aquilo havia desagradado a Deus, Davi agora quer um relacionamento, uma vida que agrade a Deus. O melhor que Davi quer entregar a Deus passa por um elemento de modelação do seu coração, para que seu coração deseje um relacionamento pessoal mais profundo com Deus. É tudo o que Deus espera de você. É tudo que Deus quer de você. Porque de todas essas histórias de Davi, Davi sempre contou com Deus.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é um salmista impressionante, como seus salmos nos ajudam em nossa fé. Mas ainda há espaço para o nosso coração estar mais perto de Deus. O coração de Davi também. É impressionante como Deus é capaz de transformar o mal em bem. E como a partir do próprio pecado de Davi, lhe dar a oportunidade de oferecer uma oferta pessoal, de valor, profundo relacionamento com Deus. Não oferecerei holocausto que não me custe nada. O coração adorador de Davi estava descobrindo a necessidade de um envolvimento pessoal elevado. Um envolvimento pessoal de um nível, de um patamar mais elevado. Uma fé superior, não comum, degraus mais próximos de Deus. Quem se acostuma demais em ter se aproximado um pouco de Deus e esquece de avançar para uma fé mais profunda, logo esfriará. Logo esfriará. E talvez esse tenha sido o erro de Davi. Parece que quando Davi se acomoda, ele erra, né? Pelo menos 2 grandes pecados, o do adultério e esse, parecem ter relação com isto. Irmãos, eu queria ter uma relação com Deus de adorador que fizesse com que a minha vida sempre agradasse a Deus. Mas vocês sabem muito bem como é difícil, como somos pecadores. Mas o projeto de Deus não pode ser abandonado. Ele estende a mão a você, como está estendendo para Davi. Está dando a Davi uma oportunidade. Mas percebam, tem um desafio. O desafio de continuar acomodado. Se o Ornã dá tudo, ótimo, obrigado, Ornã. Vou usar isso para Deus. Davi se recusa. Não oferecerei holocausto que não me custe nada. Só por curiosidade, quando eu preguei o sermão da outra vez, eu fiz a conta. Deixa eu ver se eu achei. Não sei se está certa. Como fui eu mesmo que fiz, eu posso citar como se fosse certo, mas com desconfiança. Verso 25 diz 600 ciclos de ouro. O meu cálculo naquela época foi 1.124.585 dólares. Assustou? Você compraria um terreno para construir uma igreja por 1 milhão? Vou arredondar para você. Por 1.100.000 dólares? Nem sei quanto dá em reais. Eu sei que vocês já vão fazer a conta, né? Vocês da matemática. Espera aí, gente, guarda aí a cotação, tá? O fato é que Davi não iria dar algo a Deus que não revelasse que ele quer um relacionamento no andar ainda maior, mais elevado e mais profundo com Deus. O último aspecto desse texto, verso 26, pelo menos de hoje. Semana passada tive a oportunidade de pregar no Jardim Eliane, e lá preguei só no verso 26. Só para vocês terem uma ideia de como tem coisa no verso 26 que eu gostaria de dizer. Mas vou economizar hoje. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor.
o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Quando o texto diz que tudo havia desagradado a Deus, e Davi entende isso, que o coração de Davi é um coração de adorador. Davi sabe, ele é sensível a essa relação com Deus. Ele sabe que está errado, como você, como eu sei. Então Davi, ele não vai inventar ou reinventar a roda. Davi vai voltar ao princípio. A palavra de Deus, segundo Gade. Gade diz, vai e oferece um holocausto. E a própria lei dizia isto. E lá no livro de Levíticos há uma temática a respeito do holocausto. Todas as vezes que fala das ofertas e do holocausto, diz assim, e isso é como aroma agradável a Deus. O que Davi está buscando? Deus não havia sido desagradado com Davi? Disse a frase certa? Deus havia sido desagradado com Davi? Agora então Davi vai ao caminho de agradar a Deus, oferecer sacrifícios de aroma agradável ao Senhor. O holocausto é o caminho de Deus. A entrega. O que era o holocausto? Logo que um judeu pecador, tinha vários tipos de pecados, ele sabia que estava desagradando a Deus, ele entrou lá, ele vai para a tenda da congregação, para o tabernáculo. Quando ele abre a cortina da porta, a primeiríssima coisa que ele vê é o altar do holocausto, a mesa do sacrifício, um sacerdote em pé, esperando ele trazer o holocausto, e ele oferece a oferta, e o sacerdote ora, põe a mão sobre a cabeça da oferta, e faz com que o pecador ponha a mão sobre a cabeça daquela oferta, e então os pecados são trazidos espiritualmente para aquela oferta, e aquela oferta é cortada em partes, espalhada sobre o altar, e é totalmente queimada. O apóstolo Paulo diz que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Davi vai fazer a oferta completa de seu ser. Davi vai se quebrantar, ser cortado diante de Deus. Davi está dizendo para Deus, eu quero uma renovação da nossa aliança em um nível mais profundo. Eu quero uma vida espiritual de valor. E comece em eu me entregar ao Senhor. E isso talvez seja o que falta para você, meu irmão. Pelo amor do Senhor, que deu a vida por nós, o nosso sacerdote, a nossa oferta foi entregue na cruz. Por amor dessa oferta, você precisa fazer algo. Você precisa sair disto. Que fragilidade é essa nossa fé, esse nosso evangelho. As pessoas riem das nossas igrejas, irmãos. Riem de nós. E muitas pessoas riem de você. Porque sua fé não mostra seu Deus. Davi escreveu um outro salmo. Porque dizem as nações, onde está o nosso Deus? É assim que talvez as nações estejam pensando de nós. Mas é um homem de fé madura, que se entrega totalmente a Deus, para um relacionamento profundo com Ele. Um coração adorador, sabe que o que é preciso nessa vida é agradar a Deus e nada mais. Se você não busca com a sua vida como prioridade o agradar a Deus, tem algo errado na sua oferta. Se quando você sai daqui, a sua prioridade não é o agradar a Deus, tem algo errado. Se quando eu estou aqui, a minha prioridade não for o agradar a Deus, tem algo errado. Se Davi é rei de Israel,
e ele levanta o censo, e o seu objetivo não é agradar a Deus, é óbvio que tem algo errado. Então Davi vai oferecer uma oferta que agrada o Senhor. E sabe qual que é a melhor notícia? E eu quero concluir com essa boa notícia. É que Deus aceitou o sacrifício de Davi. Verso 26. Ele invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Lembra da oferta que tinha que ser queimada pelo sacerdote? O fogo purifica, essa é a visão. O fogo consome as impurezas. Mas este não era um fogo dos homens. Este veio do céu. Deus responde à alma quebrantada que busca um relacionamento pessoal, de valor com Deus, e que sabe que o propósito de viver é viver para agradar a Deus e nada mais. Viver para agradar a Deus é o padrão de vida que se espera de todos os que invocam o nome do Senhor. Vamos voltar no Salmo 145. Verso 18, é um salmo de Davi. Vou no 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Adoradores devem ir além do arrependimento. Buscar um relacionamento com Deus mais profundo, mais elevado, uma fé mais bem construída. Adoradores devem viver para agradar a Deus. Quando você fizer escolhas a partir desse texto, a partir desse dia, eu espero que você leve em consideração estas coisas. Porque todos nós já temos alguns planos para amanhã, para depois, para os próximos dias, meses e anos. Todos nós temos algumas coisas que já carregamos no coração, que já estão lá. Mas todos nós somos chamados esta noite para estar diante da mesa do sacrifício. E o nosso sacrifício é Cristo. É diante dele que eu e você precisamos dizer algo sobre isto. Irmãos, para falar a verdade, não tem nada novo nisso que eu falei hoje. Para mim não tem nada novo em ir além do arrependimento, buscar relacionamento profundo com Deus, em viver para agradar a Deus. O que tem de novo hoje, aliás, nem o texto do sermão, eu mesmo já preguei nele. O que tem de novo hoje, o que há de novo nesse sermão somos nós. E o momento que nós vivemos. O que tem de novo é você. Quem você é hoje. E o que há de novo aqui é o que você vai fazer a partir de hoje. Não adianta olhar para trás e ver um Davi vitorioso contra gigantes, que ganhou do Golias na guerra em nome do Senhor, que trouxe a arca da aliança para Jerusalém, que conquistou terras. O importante é o Davi do censo se reconciliando com Deus. O importante é o você hoje. O que há de novo é que é hoje que nós estamos nos encontrando com Deus
e com o anjo da aliança. Então, o ponto é você sair daqui não com uma nova frase para pôr no Facebook, mas é você sair daqui conversando com Deus sobre o cardiograma que você faz do seu próprio coração adorador e tomar suas decisões. O que eu quero lhe incentivar com uma coisa, dizendo que Deus está pronto para perdoar, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se. Está pronto para receber a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É hora de pensar diferente, é hora de fazer diferente, é hora de se levantar, subir segundo a palavra do Senhor, pagar o preço para isto, oferecer o melhor e ser recebido pelo Pai. Feche os seus olhos. Senhor Deus, a razão de ouvirmos a Tua palavra é porque desejamos agradar o Senhor, entregar a Ti, a nós mesmos como oferta, para podermos servir a Ti. Usa-nos, Senhor, molda o nosso coração, permita-nos a coragem de decidir segundo o propósito do Senhor, de nos formar como verdadeiros adoradores. Que cada aspecto da nossa vida esteja debaixo deste projeto maior, e cada decisão nossa seja tomada no temor do Senhor. Assim abençoe a Tua igreja, abençoe a liderança da igreja, abençoe as famílias da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.